Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Chegamos à nossa última aula antes da prova, então hoje eu vou terminar a questão da democracia e dos direitos. Aí eu vou sugerir uma prova, um trabalho para que vocês façam para completar a primeira nota do bimestre, referente à Sociologia 6. Bom, então como vocês têm acompanhado, a gente vem acompanhando nas últimas horas, a gente está discutindo qual é e como se organiza essa questão dos direitos em relação à democracia. E aí eu vou trazer um exemplo, retomar a ideia do direito de manifestação política. Então a nossa Constituição nos dá, né, a Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, realizada, né, foi feita pós-ditadura militar, traz como um dos seus direitos o direito de manifestação política, que foi exatamente um direito que tinha sido cassado durante o período da ditadura militar. Então, durante o período da ditadura militar, as pessoas não tinham direitos de manifestar-se politicamente, especialmente se fosse uma manifestação política contrária ao governo. É claro que no final da ditadura isso foi se tornando insustentável. E aí a gente teve aquele movimento do Diretas Já, com mais de 1 milhão de pessoas na rua, onde você tinha o Lula, o Fernando Henrique, uma série de personalidades políticas à frente, comandando esse processo de retomada democrática do Brasil. Mas vamos dizer, né, pós-Constituição, esse direito de manifestação política foi garantido. Então, no entanto, ele é exercido e quando ele entra em confronto com outro direito, veja, o direito de manifestação política está entre os nossos direitos políticos e ele é um direito coletivo, da coletividade, ou seja, toda a coletividade brasileira, todo cidadão brasileiro tem o direito de manifestação política. No entanto, quando esse direito de manifestação política se choca com outro direito, aí a gente tem que pensar o que é que vale mais. E essa é uma questão que a gente vai ter que colocar, ou seja, valem mais os direitos individuais ou sociais? Então, exemplo, o direito de manifestação política. Ele é combatido quase sempre violentamente pelas autoridades sob a alegação de que tais multidões atrapalham o trânsito. Várias vezes eu já vi manifestações do MST, de sindicatos, de trabalhadores, de mulheres indígenas, e as manifestações às vezes trancam rodovias ou marcham por ruas centrais e isso provavelmente provocaria o que? Provocaria um engarrafamento. Então, as pessoas que ficam nesse engarrafamento reclamam da manifestação, dizendo que estão atrapalhando a vida delas. Muitas vezes a gente vê que a polícia mesmo, né, a ordem, né, a organização estatal, ataca de forma violenta os manifestantes que estão exercendo um direito coletivo previsto na Constituição, e como alegação como desculpa para isso, dizem que estão protegendo o direito individual daqueles de ir e vir, de transitar e de dirigir. Então veja, nesse caso também fica evidente que o mais vale o direito individual de ir e vir do motorista em particular, que é isso que o policial protege, vale mais do que qualquer direito político de reivindicar por direitos sociais, tais como educação, saúde e segurança pública. Então veja, se você sair para se manifestar por saúde, educação e segurança pública e a polícia prefere defender aqueles que estão reclamando do trânsito e não você, significa que na ordem do Estado brasileiro o direito que vale mais é qual? O direito individual, de ir e vir, do trânsito, etc. Ele não é um direito coletivo de manifestação por educação, saúde e segurança pública. Existem vários episódios no Brasil que a gente pode ver essa situação. De onde pode ter vindo essa disparidade descomunal entre a relação de direitos sociais e direitos individuais? Por que isso acontece? Para isso, é preciso conhecer a realidade dos direitos no Brasil. Então, o Brasil é um país, primeiro, em que nem todo mundo tem acesso à justiça. Seja porque não teve educação adequada ou porque não tem capital para constituir um advogado. Então, quem é que tem direito de ter um advogado no Brasil? Quanto custa pagar um advogado? Eu sei bem, porque eu já precisei pagar advogados em série de ocasiões da minha vida. Enfim, né? Por conta, inclusive, de manifestações políticas das quais eu tinha direito e das quais o meu direito foi cerceado. Eu necessitei, então, de um advogado para me defender. Por sorte, eu tenho uma condição de classe média alta, eu pude pagar um advogado, mas não é barato. Tudo bem, o Estado brasileiro oferece para quem não tem advogado o defensor público. Agora, o defensor público, ele está lotado, ele tem milhões de casos, ele não vai dar a atenção necessária. Então, na verdade, nem todo mundo tem acesso à justiça no Brasil. É isso que faz, por exemplo, que muitas celebridades, muitos sujeitos muito ricos, né, pareçam sempre impunes à justiça. Por quê? Porque eles contratam grandes advogados e eles sempre são liberados. Ao passo que o sujeito comum não tem dinheiro para contratar esse advogado, pode depender de um defensor público ou não contratar um advogado com tanta qualidade ou nem conseguir nenhum dos dois e ser preso, sem nenhuma justificativa.
isso nos revela que a gente não tem direito individual de maneira satisfatória, exceto um grupo privilegiado da sociedade. O direito de acesso à justiça de um menino favelado não existe. A polícia chega, dá tapa na cara dele, às vezes mata. A gente já discutiu isso em outras ocasiões. Então, veja, será que o menino preto favelado tem o mesmo direito de acesso à justiça ao menino branco rico? O menino que mora na periferia tem o mesmo acesso à justiça do que o menino que mora no bairro nobre, de mansões? Não, a gente sabe que não. Então, né, a gente sabe como, porque a gente vive no Brasil, isso é um exercício da prática real. Eu não preciso dizer para vocês sabem isso porque já experimentaram isso na prática, porque já viram vários casos. Então, por extensão, isso revela para a gente o quê? Que é uma forte tendência no Brasil empreender a análise do direito de uma perspectiva que privilegia o direito individual. Então, a maior parte das vezes no Brasil, o privilegiado é aquele direito individual. Então, em poucas vezes na dinâmica social brasileira, o que vence é o direito coletivo. Isso revela a dinâmica social do Brasil, que é um país de privilégios, que mantém esses privilégios e que reproduz esses privilégios dos brancos, dos ricos, dos homens, né? Sociedade patriarcal, colonial, racista, machista, feminicida, LGBT-fóbica. A gente já discutiu isso na primeira sociologia. É importante saber, por exemplo, que na Inglaterra tinha uma preocupação muito grande com a garantia dos direitos individuais. E essa preocupação na Inglaterra, por exemplo, no Estado inglês, com a garantia dos direitos individuais, ela era relacionada com a ideia de inibir a ação de um Estado violento. E isso aí é o que constitui, na verdade, os Estados liberais. Nos Estados liberais, o direito individual se sobrepõe ao direito coletivo. Esse é um princípio do liberalismo, especialmente do liberalismo político e econômico. Em seguida, né, é que se garante os direitos sociais e, por fim, os direitos políticos. Mas, primeiro, em toda instância se garante os direitos individuais. Os sociais e políticos, que são coletivos, são garantidos depois. No Brasil, essa configuração nem aconteceu, assim, é um atropelo, né? Os direitos coletivos foram a última preocupação do Estado brasileiro. E ele não se preocupa, na verdade, o Estado brasileiro está centrado em garantir direitos coletivos e privilégios. Então, quando você fala que o brasileiro não gosta de políticas públicas de educação, não gosta de ações afirmativas, não gosta de Bolsa Família, não gosta de Minha Casa Minha Vida, está dizendo que ele não tem uma preocupação política. Ele fala que isso é esmola, que o Estado está favorecendo os mais pobres. Então, a preocupação é sempre individual. O direito é individual, que é o discurso meritocrático do brasileiro. Nesse sentido, no Brasil, o direito coletivo fica sempre aquém nas políticas públicas, o direito individual fica no patamar sacralizado, é quase sagrado o direito individual. Eu tenho o direito de ir e vir, tudo bem, mas eu tenho o direito de me manifestar. Qual que vai valer mais? Sempre vale mais o de ir e vir. Por quê? O nosso país, então, ele não está preparado para grandes movimentos populares. Na verdade, ele nunca esteve. A gente pode dizer que no Brasil existe uma fobia social aos movimentos sociais, que em boa parte isso é incitada pela grande mídia. Então, muitas vezes, e historicamente, mesmo pós-ditadura, em democracia, a mídia brasileira, a grande imprensa, tem uma característica comum de criminalizar os movimentos sociais, de criminalizar as manifestações, de trazer um caráter de que elas seriam supostamente ilegais, de que elas seriam baderna, de que elas seriam violência gratuita, de que elas exterminariam o patrimônio privado, público. Então mostra os manifestantes quebrando um banco, fala, vândalos, e aí generaliza e criminaliza todo um movimento por conta de ação de um ou outro manifestante. E isso tem sido comum. Então, esse movimento cria um antagonismo entre a polícia e os manifestantes, muitas vezes na inversão ridícula, né, uma inversão ridícula de que apenas os policiais são trabalhadores. A gente muito escuta isso, o policial falando, mas eu estou fazendo o meu trabalho, como se você, trabalhador, né, ou o trabalhador que está se manifestando, também não estivesse trabalhando, como se ele não fosse um trabalhador. Quando o policial diz, eu estou fazendo só meu trabalho, ele diz que o trabalho dele é o quê? Bater, espancar os manifestantes. Em que lugar na Constituição está escrito isso? Então, sempre a mídia traz uma ideia de que em algum lugar no movimento há ilegalidade. Então, o deslegitima e sempre constrói uma narrativa e um discurso, né, onde o direito individual é mais importante do que o direito coletivo. Então, as manifestações sempre estariam ferindo os direitos individuais. Aí as autoridades convocam a política para que a democracia brasileira prime pelo seu patamar maior, o direito individual absoluto. É isso que a democracia brasileira tem, um direito individual absoluto. Então, nesse sentido, muitos juízes parecem compactuar com essa interpretação quando indiciam manifestantes com base nessa interpretação. Então, tem muitos manifestantes de estudantes universitários que fizeram protesto, grevistas, sindicalistas, que são indiciados
criminalizados, não são presos, mas enfim, ficam com a ficha marcada. Alguns são presos durante alguns dias, mas depois soltos. E se é preso porque estava se manifestando politicamente, que é um direito que é garantido na Constituição. Você percebe? Por quê? Porque no Brasil vale mais o direito individual. Não fizeram nada. Há muitos episódios, eu mesmo já participei de muitas manifestações, e posso relatar que por muitas vezes quem começa a agressão é a polícia. Jogando bomba de efeito moral, gás lacrimogênico, spray de pimenta. A argumentação que eles usam, a argumentação legal costuma se basear na ordem, né? A gente tem que estabelecer a ordem. Ordem para quem? Né? E até quando que vai se estabelecer a ordem? Vixe, uma manifestação é passageira. Né? Ninguém fica se manifestando 5 dias seguidos, 24 horas. Ela dura algumas horas. Então, os transtornos que ela provoca é passageiro, mas aquilo que ela está visando, ou as conquistas que podem vir de uma manifestação, elas são benefícios que vão durar um longo prazo. Então, uma manifestação não dura 50 dias seguidos, né, sem pausa, então ninguém vai obstruir a rua durante 50 dias. Isso é passageiro. Então, o direito de se deslocar de carro, por exemplo, numa avenida, é individual e restrito, é atrapalhado só provisoriamente. Porém, supomos que seja uma manifestação pelo transporte como 2003. Porém, o direito de ter um transporte coletivo de qualidade é melhorado permanentemente se você consegue uma vitória. Então, ocorre que nessas discussões, hoje a balança acaba sempre pesando para a individualização de uma sociedade que clama por demandas coletivas. Então, há várias demandas coletivas, mas elas acabam sempre esbarrando na supremacia do direito individual. E aí, por fim, eu chego à conclusão de que se isso não mudar, a gente vai chegar aonde? Então, está na hora do Supremo Tribunal Federal resolver o impasse jurídico, né, do Brasil. Ou seja, a gente tem que começar a valorizar mais o direito social. É assim que se avança nos Estados modernos. Né? E antes dos nossos direitos políticos, antes que os nossos direitos políticos virem terrorismo, né? Antes que exterminem nossos direitos políticos, que a gente não possa falar contra, que a gente não possa falar, né, se manifestar contra o governo, ou que se torne ilegal isso. Então é preciso garantir os direitos sociais. Os direitos sociais eles têm que ser completamente garantidos. Né? Então, o estado de bem-estar social, a Europa, que o Brasil tanto sonha em ser e deseja, é um estado que garantiu primeiro o quê? Os bens coletivos. Então você tem transporte de qualidade, saúde de qualidade, educação de qualidade. Aí talvez você possa pensar em direitos individuais, mas primeiro se garante os direitos coletivos. Bom, gente, dito isso, vocês têm uma prova para fazer, que eu vou deixar no Moodle, e um trabalho também que eu vou deixar no Moodle. São muito simples e tratam sobre isso, né? Sobre direitos sociais e direitos coletivos. Então leiam um texto, e aí na semana do dia 7 vocês me enviam esse texto, que vai ser a semana que a gente vai receber. Então vocês têm 15 dias, né? Na semana do dia 7, pode ser até o dia 11, sexta-feira no máximo, na sexta-feira, dia 11 de dezembro, que a gente está terminando o ano, né, não o bimestre, mas aí eu preciso lançar pelo menos essa nota, porque em fevereiro a gente já volta em 2020 por conta dessa pandemia, desse modelo. Então, prova vale 7, trabalho vale 3, os dois vão estar no Moodle junto com a aula. Façam, fiquem bem. Qualquer dúvida me procurem no WhatsApp, me mandem e-mail, se cuidem. Espero que tenham gostado da Consciência Negra. Quem não viu, veja, está tudo disponível no YouTube do campus. Axé.